Olá, seja muito bem-vindo ao mais um Conexão Nutri. Tudo bem? É um prazer imenso receber você. Que alegria, gente, que alegria receber esse amigo querido, professor da equipe. Vanessa, como é que você Ê, está? que alegria! Muito bom Tudo receber bem? você. Como vai, meu Obrigado pelo bem? Tudo carinho, jóia? pelo convite. Eu estou me arrumando aqui, está frio, viu? Aqui em Campinas. Ah, aqui também, mas está um dia lindo, um dia de Aqui, sol maravilhoso, pelo menos. aqui tá bem frio, por isso que eu estou todo agasalhado aqui. E Queridão, passei perfume também. a família tá Ela fala assim, boa? faça Tudo mais bem por aí? lives. Tá bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Tudo bem também, tudo jóia. Em isolamento, tomando os devidos cuidados, que os Claro, problemas mal começaram, né, querido? é verdade, é verdade. Mas Olha, eu tenho boas gente, deixa eu notícias, viu? apresentar para vocês o professor Alexandre. Eu Dê. intimamente chamo de Alex. O Alex também tem um instituto, Sim. faz vários cursos na região de Campinas, é professor na nossa pós-graduação, é professor em graduação, tem negócios, tem empresa, é um empreendedor, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração pela carreira e pela pessoa que ele é. É um privilégio muito grande receber você, querido. Van, eu que agradeço. Enquanto você estava falando, eu estava convidando o pessoal pelo aviãozinho aqui de baixo, né? A gente aproveita para disseminar cada vez mais o espaço que você está cedendo. Muito obrigado pelo carinho. A Vanessa é minha amiga, então não leve em conta nada do que ela falou, Ah, viu? mentira, Não dê atenção gente. para isso. E eu tive o privilégio de conhecê-la, até para as pessoas saberem como é que a gente se conheceu, Van. Não sei se você se lembra, mas foi pela Renata Mendes, né, que era coordenadora da Uniban, é nutricionista, e ela me apresentou no Congresso de Esporte em 2011, 2010. Eu tinha acabado meu mestrado na USP, né, que eu fiz na Faculdade de Saúde Pública, e ela me apresentou, me falou do meu perfil, o que eu fazia, e em 2011 surgiu uma oportunidade para ser professor da Estácio. Eu já era professor de graduação, e esse ano, em agosto, completam 9 anos que a gente está junto. Que legal! Olha, primeiro que a 9 anos sensação que que a eu gente te está junto. conheço era de muito mais tempo. Segundo, eu não Isso é lembrava um bom disso. motivo. Você sabe que ontem na É, live a Daniele Lodete brincou, né? Disse assim: não, mas peraí, eu tenho que dizer uma coisa. Eu estou tão honrada de estar aqui na live, porque uma vez assisti uma palestra sua e hoje eu estou aqui. E isso é o legal, né, Alex? Eu sempre falo isso, é a gente ver o quanto a gente investe, sabe que a nossa missão aí é árdua em sermos professores e trabalharmos com educação e aprendizagem no Brasil. Então a gente vê o grande prazer que é um conhece o outro e que conhece o outro e as pessoas vão crescendo e hoje todos se tornam gigantes por seu merecimento. Eu acho que esse que é o grande privilégio que a gente tem nessa existência. Muito bom, realmente. e trazendo a notícia boa, que eu anunciei no começo, eu tenho uma história bacana para contar dos alunos da Estácio. A gente está há 9 anos juntos, né? Pelo menos eu com você. Você tem uma história muito mais longa. Você é pioneira nesse universo, não só na parte física, mas na parte digital. E eu falo para vocês assim que a Vanessa abre portas, né? Ela Ah, sabe que disso. Eu lindo. falo isso olhando para ela, conversando pessoalmente. Para os alunos, isso não é novidade para ela, mas talvez seja novidade para alguns que estão ouvindo. Então, no começo dessa semana, Van, duas alunas da Estácio, que eu tive o privilégio de dar aula, que são alunas da pós sua, de nutrição clínica, né? Você é a coordenadora, você é a maestra de todo esse encanto. Elas foram contratadas para trabalhar no hospital de campanha aqui de Campinas. Então, para fortalecer o quanto é importante o aluno se especializar, o quanto é importante o aluno ter uma pós-graduação, o quanto é importante ele estar do lado de quem faz a diferença, que é a Vanessa Coutinho. Então, abriu porta para elas. Eu não vou falar o salário delas, mas eu falo que é maior do que o Sírio e o Einstein pagam hoje. Olha que bacana, Então, viu, Alex? Eu agradeço essa essas palavras. Não vamos combinar de não me fazer chorar no início da live, hein?
Essas lives Do estão começo virando ao uma fim, né? maratona para mim. É um É igual o privilégio Bruno e muito Marrone, vai grande. chorar do começo ao fim. É um privilégio muito grande, eu fico muito feliz e eu digo mais. Eu recebo até o pessoal do treinamento, atende Nutri, do treinamento de consultório, e muita gente que eu atendo, faço mentoria, eu vejo muito isso. Nossa, mas eu estou desempregado. Agora sim, com esse isolamento, essa crise, eu não vou arrumar emprego. Ao contrário, gente, o que está abrindo de mercado, de oportunidades. Agora, de fato, agora mais do que nunca, as pessoas vão querer centrar em qualidade, em conteúdo. Inclusive, o próprio marketing que você falou, eu estava conversando essa semana com um grupo que eu faço mentoria, e eu garanto que muita gente famosa vai desaparecer. Por quê? Porque agora está todo mundo entendendo o jogo e, graças a Deus, vai vir conteúdo de qualidade para as redes sociais. E aí as pessoas vão começar a comparar, vão começar a entender, né? E isso é uma tendência que já aconteceu, não sou nenhuma adivinha. Isso aconteceu nos Estados Unidos, um boom do marketing digital, do ambiente digital, que realmente trouxe alguns reis, mas permanece e vai crescer aquele que tiver um embasamento, um conteúdo. Então, investir em conhecimento é, sim, sempre um caminho muito bacana, gente. Muito bacana, realmente. Por isso até que nós estamos aí sofrendo, mas tentando achar os melhores métodos para atender os alunos nesse isolamento. Mas vamos lá, né? Puxa vida, vamos lá falar sobre uma coisa super importante. E eu já vou iniciar provocando. Alex, Claro. fala um pouco para a gente sobre o quadro da produção de orgânicos, se é possível, né? Versus alimentos não orgânicos no Brasil. E no mundo, talvez. Bom, eu vou focar mais no Brasil, que é o meu foco, né? No mundo eu não me especializei, não fui a fundo nesse sentido, mas para que as pessoas possam saber, a ideia minha nesse nosso bate-papo, e as pessoas fiquem à vontade para perguntar, é fugir dessa área de rótulos e fugir dessa relação partidária. Então, existe muito bombardeamento na mídia de partidos defendendo posição A ou posição B, e muitas vezes se esquecem de que a ciência é o principal caminho para que a gente possa encontrar aquilo que a gente acredita que seja verdade. Então, eu não vou seguir nenhuma linha partidária ou nenhuma outra linha que fuja dessa luz que eu segui para a minha vida, que é a ciência da nutrição. Então, quando se fala dos alimentos orgânicos, ou quando se fala dos alimentos convencionais ou com agrotóxicos, o primeiro ponto que eu quero trazer é que não existe evidência científica de que você comendo um alimento com agrotóxico, você vai ter câncer. Então, tira isso da sua mente, limpa isso da sua vida. Os estudos cada vez mais demonstram que se você tiver um bom engenheiro agrônomo, tanto no alimento orgânico quanto no convencional, você vai ter saúde. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Porque senão a gente fica naquela briga, Van, que a gente percebe muito. Ah, porque você tem que fazer isso, senão você não vai ter saúde. Você tem que fazer isso, senão você vai morrer de câncer. E a população, quando ouve muitas vezes falando que tem que consumir um alimento ou consumir outro, a gente acaba provocando ou estimulando o terrorismo nutricional, que é algo que a gente, dentro da pós-graduação e dentro da ciência, tenta ter muito cuidado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer no nosso diálogo, na nossa conversa, é eliminar esse terrorismo de que se comer um alimento com a presença de agrotóxico, você vai ter câncer, você vai morrer, você vai ter autismo, você vai ter qualquer outro tipo de situação. Isso eu acho que é importante ser destacado. Agora, é claro que existem diferenças entre um alimento e o outro, entre um cultivo e o outro, é um pouquinho disso que eu vou desenvolver com vocês. Esse é meu objetivo. Então, Alex, vou tomar liberdade, até porque é isso que eu acho sensacional nas provocações. Eu vou tomar liberdade de discordar, ainda mais que eu estudo compostos bioativos e tem muito artigo científico, muito mesmo, inclusive mostrando as correlações entre agrotóxicos
e o disparo celular para determinados tipos de câncer. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado é que não se pode afirmar que aquele agente vai causar o câncer, mas que aquele agente, aquela substância química, é um agente associado ao desenvolvimento oncogênico, sim, né? Inclusive com câncer de mama, e isso é preocupante, que no Brasil houve a liberação de mais de 200 tipos de substâncias proibidas em muitos países, e que em um ano de governo Bolsonaro foi liberado. Então, talvez divergências são sempre bem-vindas, obviamente, né? Mas a ideia é a gente também não fazer, sem dúvida nenhuma, terrorismo. Eu também sou contra isso. E mesmo quando a gente fala de orgânicos, tomar um cuidado com a questão socioeconômica da família, né? Que eu sei que você tem todo esse carinho, mas existem bastante correlações aí com substâncias químicas usadas, né? E o disparo aí, né? A probabilidade do desenvolvimento. Agora, afirmar é uma coisa preocupante, porque o câncer é multifatorial, sem dúvida nenhuma. Sim. Van, isso que você falou foi extraordinário, porque ele vai abrir oportunidade para que eu possa direcionar o meu bate-papo sobre convencional e orgânico. Então, quando eu pontuei no começo para vocês, a presença de um bom engenheiro agrônomo cuidando da utilização desse alimento para que eu possa produzir orgânico ou convencional, eu tenho uma diferença gigante nessa relação de disparos ou de outras relações. Então, por exemplo, quando eu pego o Codex Alimentares ou quando eu pego o PARA, que é a Pesquisa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, se você tem um profissional formado para isso e ele consegue oferecer para aquela planta um controle mais adequado do que os alimentos que não recebem qualquer tipo de controle, a gente tem até diferenças na dosagem desse alimento na hora que a pessoa vai ingerir. Até por meio de estudos, você consegue ver que um alimento vai ter a presença maior ou menor de agrotóxicos indicados para o alimento e agrotóxicos que não são indicados, que muitas vezes a pessoa usa. Um dado preocupante que foi apontado no censo de 2017, censo agropecuário, é que 30% da população que está no campo, que são 15 milhões de trabalhadores, uma das maiores massas de trabalho está no campo, eles não têm alfabetização. Perfeito. Então, como é que eu vou pegar a bula de um glifosato, que é um produto para matar mato, né, o famoso herbicida, e vou orientar para que ele faça pulverização? Isso não vai acontecer. Como é que eu vou pegar a atrazina, que é outro agrotóxico, e vou orientar para que a pessoa faça o uso adequado? Isso não vai acontecer. Então, quando a gente até vê de forma importante essa reflexão de que no atual governo houve uma liberação de agrotóxicos, eu trago uma reflexão para pressionar todos os partidos, e não só um. Onde está a preocupação na alfabetização da pessoa que está no campo, que são 15 milhões de trabalhadores, sendo 10 milhões da agricultura familiar, que seria uma área em que mais da metade daquele terreno a família trabalha ou ela contrata outra pessoa. Então, essa preocupação eu não vejo na mídia e eu não vejo nas políticas que muitas vezes se vestem com cara partidária, né? Na ciência que se veste com cara partidária e não como algo necessário para que a gente possa usar o alimento para nutrir, para curar, para prevenir e assim por diante. Então, é extremamente perfeito o que você pontuou, mas eu também gosto de trazer assim, a importância do engenheiro agrônomo para que ele cuide desses dois grupos de alimentos. Né? Porque muitas vezes, se a gente não tem um profissional adequado, um nutricionista para cuidar de situações específicas, eu também vou ter prejuízos. Ou se a mão de obra que trabalha com esse nutricionista não é alfabetizada, e a gente sabe dessa realidade, mesmo você fazendo uma orientação para um profissional adequado, o resultado ali no campo é totalmente diferente. Uhum. Né? Quando a gente, por exemplo, você me pontuou, de alimentação orgânica no Brasil, representa 4% do PIB, é muito pouco. Né? São 456 bilhões de reais por ano em alimentação orgânica. Se eu fosse pensar o número de produtores, são 17 mil produtores. É muito pouco essa quantidade. Pois é, Alex, você tocou outro ponto importante. Então, como que tem tanta feira
de produtos orgânicos e grandes supermercados hoje já incorporaram. Porque você sabe que eu não pesquisei isso, mas é uma dúvida. Eu me preocupo muito com a origem desses alimentos. Porque essa informação eu já tinha, né? Que é um percentual muito baixo ainda de produtores. Então, eu me pergunto, como que tem uma ampla distribuição? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quando a gente fala de produtores orgânicos, de produtos orgânicos, são toneladas de alimentos sendo produzidas. Se a gente compara esse alimento com o convencional, é extremamente pequeno. E nem todo supermercado a gente tem acesso ao orgânico. Se você pega um supermercado de elite forte, você tem uma facilidade para ter acesso a esse alimento. Então, um produtor ele pode ter vários distribuidores. Então, a cadeia produtiva consegue fazer isso. Mas, Alexander, como é que eu consigo certificar de que aquele alimento realmente é orgânico? Existe um protocolo, existe um passo a passo para você determinar se o alimento é orgânico ou não. Isso é importante que o consumidor saiba. Eu vou falar de algo que é bem fácil de verificar, que são os ovos orgânicos. Os ovos orgânicos, vou falar aqui da região de Campinas. Eu tenho a Vila Yamagishi. No próprio ovo, eles fazem uma impressão a laser para que você possa enxergar. Você fala assim, será que a Vila Yamagishi ela realmente é certificada? Você pega o nome da Vila Yamagishi, coloca dentro do site do Ministério da Agricultura e você verifica isso. Na verdade, o nutricionista pode e deve fazer isso para o cliente dele, para o consumidor dele. O consumidor vai, compra o produto orgânico e fala, ó, a empresa tem esse nome, vendeu esse produto, ela realmente faz isso? O nutricionista tem todo o poder de entrar no site do Ministério da Agricultura e verificar se aquela empresa é certificada para aquele alimento ou não. Porque às vezes pode acontecer, Van, como aconteceu no Rio de Janeiro, em todos os setores existem pessoas boas e ruins, que um grupo de produtores orgânicos começou a não seguir as práticas da produção orgânica, que daqui a pouco eu conto um pouquinho para vocês. E aí foi descoberto isso, o Ministério da Agricultura foi no local, descobriu o problema, e eram 400 produtores vinculados a uma cooperativa. Os 400 perderam o certificado. O malvadão perdeu e os 399 também. Então, uma das principais preocupações do produtor orgânico é ele estar ao lado de pessoas que tenham responsabilidade. Perfeito. Porque isso você é muito demora legal, Alex, que você falou, porque eu comento sempre. Sai no jornal a tragédia, o negativo. E aí as pessoas entendem que todo mundo trabalha assim. E não é verdade. Eu trabalhei com uma comunidade de produtores orgânicos do Paraná, sabe que lá é fortíssima a agro. E lá é muito forte, onde eu morava, em Cascavel, a soja. E teve lá em Cascavel, quando foram avaliar a região hídrica, né, ao entorno da cidade, teve contaminação por organofosforados. Tá? O ambiente era contaminado. E assim, os estudos mostram o quanto isso infere na qualidade da água, recursos hídricos, água, rios, recursos hídricos e bacias pluviais de modo geral. E tinha um grupo de produtores orgânicos, eles eram bastante desacreditados e discriminados, mas eles tinham um grande comprometimento, sabe? Se dedicavam realmente com essas preocupações, com os rios, com a questão ambiental, a guarda-chuva, enfim, né? Com o uso de alternativas. E eu aprendi isso com eles, né? Como é importante a gente conhecer, a gente acompanhar, para não nivelar todo mundo como um pequeno grupo que saiu no jornal. Muito legal isso. Sim. Então, o importante, Ivan, é sempre a pessoa trazer para o nutricionista o nome daquela propriedade, trazer para aquele nutricionista o produto que ele está comprando, porque às vezes a empresa ela é certificada para produzir ovo, mas não para produzir alface. Ela é certificada para produzir berinjela, não para produzir abóbora. Então, pelo Ministério da Agricultura, o nutricionista consegue verificar se essa propriedade é certificada, o nome do produtor e quais são os alimentos que ele produz. Então, esse é um passo. Nessa situação do rio, eles não chegaram a usar veneno. O que eles fizeram? Eles pegaram
produziam 10 toneladas de tomate e começaram a vender mais. E aí o Ministério da Agricultura desconfiou, foi na propriedade e viu que nem todo produto ele recebia o tratamento orgânico. Não recebia veneno, mas não recebia o Sim. tratamento orgânico, o manejo orgânico. O que seria esse manejo orgânico? Seria o cuidado com o solo. Você não pode usar adubo químico, é um adubo especial que você utilize. Você tem que ter um cuidado com a água, além do controle de potabilidade. Você precisa ter todos os trabalhadores com carteira de trabalho. A todo momento, o Ministério Público ele pega propriedades, grandes propriedades de monocultura, com trabalho escravo. Isso daí é encontrado. No orgânico, a gente não teve até hoje nem denúncia sobre isso, nem existe essa situação. Então, a carteira de trabalho é extremamente importante. Sementes certificadas e o manejo adequado para que essa semente possa crescer. Quando você fala do Paraná e de uma alta região de produção de soja, a gente pensa em glifosato e outros agrotóxicos, toda propriedade orgânica, ela tem que ter uma distância da outra propriedade. E até proteções naturais para que, por exemplo, a pulverização aérea, que é muito comum, não contamine aquela produção. Então, o manejo é totalmente diferente, o cuidado, e você precisa deixar o seu solo descansando de 1 a 5 anos, dependendo da última cultura que existia ali. Então, o produtor orgânico, quando ele sabe que ele pode ter um produto diferenciado e tem uma aceitação cada vez maior no mercado, ele começa a se preocupar com o que ele está fazendo. Porque se ele errar agora, ele perdeu a propriedade, ele perdeu o produto, ele não consegue vender por aquele preço especial. Então, depois no Rio de Janeiro, essa pessoa foi expulsa e acho que 3 anos, 4 anos depois, eles voltaram a ter o certificado orgânico de novo. Então, assim, é importante a gente evitar a generalização, porque ela pode ser cruel para quem age de maneira honesta. O nutricionista é um grande aliado do consumidor para que ele possa identificar se aquela empresa é certificada ou não. Eu acredito que todos se lembrem que a Globo tentou pichar o nome do orgânico um tempo atrás, visitando uma feira que não é certificada pelo Ministério da Agricultura. Muito fácil você entrar numa feira, você pergunta para o cara se é orgânico, a maioria das pessoas não tem uma escolarização alta e fala, é orgânico. Não é artificial não, isso aqui é de verdade, não é plástico. E aí a pessoa começa a divulgar para o Brasil inteiro, para mais de 30, 40, 50 milhões, que ele está vendendo um alimento que tem agrotóxico, mas está falando que é orgânico. Então, você entrando hoje na internet, escrevendo feira orgânica, você tem acesso a um site do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, no qual você tem acesso a todas as feiras livres certificadas pelo Ministério da Agricultura em todo o Brasil. Então, você tem o nome do produtor, você tem os produtos que ele vende, o dia da semana e o nome o nome dele, o nome do comerciante que está ali. E na feira é obrigado ele ter um certificado do Ministério da Agricultura ou da certificadora. E eu já explico para vocês o que é certificador. O Ministério pode dar esse laudo para o feirante e se você quiser, você pode buscar um outro certificado, que seria o certificado por participação Existe ou por auditoria. aplicativo também, né? Aqui no Sul, o consumo de orgânicos é muito forte. Aliás, do Brasil é a região Sul é a que tem maior consumo de produtos orgânicos, de defesa da permacultura. Então, a gente vê uma preocupação aí, a permacultura com essas discussões de ambiente, diversidade, ela transpassa, inclusive, só a ausência de agrotóxicos. Inclusive, ela traz o uso e recursos de novas energias, uma harmonização com a natureza, enfim, os trabalhadores estarem bem. A gente sabe que esses trabalhadores rurais que você comentou, eu tive o desprazer de acompanhar trabalhadores rurais na cana, no estado de São Paulo, e realmente eles não têm uma instrução, mas eles recebem as orientações e o produtor é o responsável. E aí eles colocam os filhos. Inclusive, eu tenho uma foto que me choca muito, que é um caminhão cheio de crianças, porque eles levavam as crianças, e isso, gente, eu estou contando uma história de uns 15 anos atrás, porque eles ganham por dia de trabalho. Então, quanto mais filhos e maior a coleta, melhor o resultado, né? A gente vê aqueles filmes americanos
com aqueles maquinários gigantes, e imagina que aqui no Brasil é assim. Sim, nós já temos fazendas desse porte, inclusive no norte tem muito americano e estrangeiro com fazendas na região do Amazonas, e aí tu vê realmente um outro nicho, assim como grandes produtores, como eu citei ali da região de Cascavel, que está associado à produção de soja. Mas isso que você falou é muito importante, a gente procurar saber, né? Procurar conhecer o quanto, eu não falo só o nutricionista, mas olha só, eu, toda empreendedora, já começo a ter ideias, né? Eu vou ter que ter várias encarnações para montar toda a empresa que eu tenho ideias. Então, fica para você a dica que eu não vou ter tempo nessa. Olha o nicho que um nutricionista pode ter, orientando consumidores, se aperfeiçoando com essa discussão de permacultura, de agrotóxicos, de certificação, dos cuidados com terra, pessoas, com ambiente, quer dizer, tudo isso que tem nesse nicho, pessoas, ambiente e preocupação, né, com o consumo. Muito bom isso, né, Alex? Muito bom, realmente. Você sabe que tem uma feira aqui perto de casa que eu nunca vi plaquinha nenhuma do Ministério. Se ele não estiver mostrando, se ela não estiver exposta, ele pode abrir uma pasta e falar para você. Aí tem um selo do Ministério da Agricultura, o nome do produtor e o produto. Se ele revender o produto de outra pessoa, como acontece em vários, não tem problema, ele pega o certificado da outra pessoa. Então, é obrigatório que ele mostre isso para você, se você pedir, claro, né? É um documento oficial, então muitas vezes ele não tem nenhum espaço bacana para deixar ele pendurado no varalzinho, ele prefere deixar do lado, mas é fundamental que ele tenha isso é obrigatório. E quando fala de feira, minha esposa produziu alimento orgânico, né? A gente fazia minimamente processado e fazia papinhas. Hoje a gente está mais voltado para o universo de educação, como você falou do Instituto Alexandre Marcelos. Mas a gente trabalhou no Shopping Dom Pedro, numa feira durante 1 ano, praticamente lá, e a gente desenvolveu um trabalho interessante que a gente deixava o certificado nosso, os outros demais produtores faziam isso, e trazendo o gancho da nutricionista, vários nutricionistas iam conhecer a feira, iam conhecer o produtor e indicavam o produtor para o cliente. Sensacional, gente. Sensacional. É o que eu estou falando, é um baita nicho. Principalmente em época de Covid, tá? A gente tem que ter essa preocupação do efeito à saúde. A própria Organização Mundial da Saúde fala que são registrados 20 mil mortes por ano pelo consumo de agrotóxicos. Então, está na hora da gente ter um comprometimento, da gente entender quando que um composto é permitido, por que ele é banido, por que ele é utilizado, dos riscos de uma inalação no trabalho, os riscos ambientais e o contraponto. O que é o orgânico? Quer dizer, há uma dúvida muito. Outro dia uma paciente comentou assim, e você melhor que ninguém para responder. Doutora, mas eu compro alface orgânico e não vem larva no alface. Não é como o alface que eu tenho no meu pátio. E aí, Alex? É a pergunta? Por que ela compra o alface e não vem bichinho? Ah, legal. Muito bom você ter falado isso. Ponto, né? Porque eu tive que explicar e aí eu entendi que as pessoas acreditam. Não é que não use nada, existe um sistema particular nisso. Explica para a gente sobre isso. Explico. É comum você encontrar bichinho no orgânico. Isso é comum. No dela, pelo que eu percebi, não tinha nem bichinho, né? Pelo que ela falou. Existem alguns sistemas de produção no qual, por exemplo, o orgânico ele tem avançado muito nisso e até quem produz agrotóxico, por exemplo, Monsanto, tem buscado a expertise dos orgânicos por isso. Eles usam defensores naturais, pragas, entre aspas, naturais, para matar pulgões e matar lagartas e outras coisas. A tesourinha, que às vezes a gente encontra, é um defensor natural. A joaninha, ele é comedor de pulgão. Então, os produtores de orgânico compram esses insetos, né? E distribuem na propriedade dele para que ele possa fazer essa limpeza natural.
Perfeito, Então, perfeito. tem essa, Não é que não essa tenha utilização nenhum dessa forma. cuidado. Tem, Não, muito, muito grande. e muito mais maior, porque você evita de usar uma carga, no caso de quem produz agrotóxico, gigante. Ele pode começar migrar do convencional até mesmo para uma área de produção com menos agrotóxico, utilizando os recursos do produtor orgânico. Quer ver outro exemplo? Franca é uma cidade que eu morei. Não sei se tem alguém de Franca aí, depois você pergunta. Franca, ela tem a Cocapec, que é uma grande cooperativa de café. E lá em Franca tem grandes pensadores nessa área agrícola. Então, eu conheci no ano retrasado, Van, um grupo de pesquisadores lá de Franca que patenteou a primeira bioisca mundial contra a formiga. Por sinal, o nome dela é bioisca. Se você buscar, é um fitossanitário, é um produto de uma planta que quando você coloca no caminho da saúva, que é um grande destruidor de pasto, ela consegue destruir todo o formigueiro sem usar uma gota de veneno. Olha, que bacana. Então, você consegue fazer isso para uma propriedade até mesmo que tem agrotóxico, que eles gastam, a cada ano eles têm que comprar um novo inseticida, porque o do ano passado elas já estão resistentes. Esse, ela morre, mata o formigueiro e não volta mais. Em 3 meses você acaba com o formigueiro. Ele é mais barato do que o agrotóxico e ele é extremamente menos poluente, a gente não precisa nem falar. Então, para você ter ideia, eles me ensinaram, eu não sabia disso. Um formigueiro come o equivalente a 4 bois em um mês, num pasto de 1 hectare. Então, se você tem um formigueiro, é a mesma coisa que você tivesse 4 bois invisíveis consumindo pasto sem você perceber. Nossa! Então, você perde vegetação, você elimina uma substância tóxica para o ambiente e você ainda gasta mais dinheiro. Então, os engenheiros de Franca, né, desenvolveram a bioisca, que conseguiu oferecer um produto melhor, mais barato e adequado para a realidade hoje, que é a busca da sustentabilidade. Esse é um exemplo, eu vou para outro agora, que é a capinadeira elétrica. Já ouviu falar, Van? Não. A capinadeira elétrica, o Brasil ele é um grande produtor de café. A gente está com a soja, a gente está com a cana, a gente está com o milho, depois vem o café. E aí, se a gente fala de café, a gente tem cafés premiados internacionalmente. E quando você usa agrotóxico, você aumenta o custo daquele produto e também você pode alterar uma certa percepção dos compostos voláteis que tem nele. Então, o que eles desenvolveram? Uma capinadeira. O que é? Um trator que ele vai roçar em volta do café, vai tirar o mato em volta do café. Só que existe uma maneira de você fazer isso, que é uma capinadeira elétrica. Em vez dela utilizar agrotóxico, que é o que normalmente eles utilizam, ele dá choque na raiz da planta e ela morre. Olha só! É como se fosse um trator que dá choque no mato. Nossa, que interessante! Isso foi desenvolvido pelos produtores orgânicos, assim como a bioisca pelo produtor orgânico. Então, eu gosto muito de mostrar que o orgânico talvez seja o carro movido a energia solar. Nem todo mundo tem acesso, são poucas pessoas que têm acesso. Mas vai chegar um momento que mais pessoas vão querer ter esse carro, porque ele é mais sustentável, ele é mais natural, ele não vai degradar o ambiente dos nossos filhos, dos nossos netos. Para que usar um trator se eu posso usar um carro movido a energia solar? A ideia do orgânico é, de forma alguma, querer suprir a necessidade de alimentação do mundo, que essa é uma fala muito comum dos produtores de agrotóxicos. Né? O orgânico ele tem a intenção de alimentar com qualidade a sua família. Ele não quer tirar o espaço do produtor orgânico com veneno. Ele quer oferecer estratégias que são mais inteligentes e mais eficientes do que aquela que ele utiliza. Se ele quiser utilizar, está à disposição dele. Legal. Ô, Alex, outra coisa que perguntam muito, né? O orgânico tem mais vitaminas e minerais do que o alimento convencional. Não. Se a gente pega a literatura científica, pesquisa, né? Até mandei algumas para você. Se eu pego um engenheiro agrônomo cuidando tanto do orgânico quanto do outro alimento, ele vai equilibrar a quantidade não só de fósforo, potássio e cálcio,
mas ele vai colocar vários micronutrientes que fazem parte daquela planta. Então, para um tipo de planta eu preciso de um micronutriente, para outra planta eu preciso de outro. Assim como eu estivesse nutrindo um bebê ou nutrindo um fisiculturista, eu tenho os nutrientes, mas um vai precisar de uma quantidade maior, outra menor, dependendo da característica. As plantas funcionam da mesma maneira. Tem planta, o milho vai precisar de um tipo de nutriente, a vagem vai precisar de outro, o rabanete vai precisar de outro, a melancia de outro. Se eu tenho um bom engenheiro agrônomo, tanto convencional e orgânico, em relação à nutrição de macro e micronutrientes, os dois são iguais. Porém, algumas pesquisas mostram que se eu olho o composto bioativo, flavonoide, carotenoide, que por sinal estou com a principal especialista em composto bioativo no Brasil, foi a primeira a começar a dosar esses nutrientes e devia fazer a divulgação maior, porque muitos se falam composto bioativo, mas poucos sabem que a Vanessa foi a primeira a fazer isso no Brasil. Você precisa falar mais disso. Queridão. Viu? Você devia falar mais. A primeira a identificar. Mas é verdade, nos anos 90 foi a primeira a identificar. A definir o perfil no de Brasil. Antioxidantes em humanos, com o Dr. Rui Cury, lá do ICB da USP. Isso mesmo. Então, a gente é a principal especialista no assunto de compostos bioativos, a primeira a fazer essa dosagem em humanos, e você precisava divulgar isso mais, viu, Van? Colocar essa preciosidade que você tem para que os nutricionistas saibam o quanto o nutricionista foi a fundo e encontrou assuntos importantes. E esse assunto do composto bioativo orgânico, ele tem uma relação especial que a gente tem encontrado em vários artigos científicos, mais composto bioativo no orgânico. Ah, mas é possível ter bioativo no convencional? Também é. Não é proibitivo. É que a gente tem percebido que parece, isso daí ainda não foi provado, que o composto bioativo ele é um defensor de praga natural. Como ele não recebe veneno, ele tem que se defender e ele tem que produzir mais. Parece. Isso daí está sendo estudado cada vez mais. O que existe é evidência. A gente tem visto mais composto bioativo, polifenóis, carotenoide, quercetina, flavonoides no alimento orgânico que no convencional. Às vezes, eu sempre gosto de olhar o lado contra. Alguns alimentos, mesmo convencionais, parecem ter mais polifenóis do que o orgânico. Mas aí são características de determinadas plantas, de determinadas cepas ou do próprio cultivo. Mas que já existe evidência de composto bioativo no orgânico, isso é verdadeiro. Perfeito. Então, assim, tem o composto bioativo, uma certa discussão, mas vitaminas, minerais, nutrientes, não. Né? Isso não é um argumento que o nutricionista deve usar em consultório. Não recomendo. Não recomendo porque ele é um custo tão alto, tão diferente o custo. Vamos pensar. Van, os principais produtores no Brasil, se a gente pensa em 17%, se eu penso no produtor da agricultura familiar, eles representam 10 milhões de produtores. Só que eles não são, de forma global, os que mais produzem. Por qual motivo? Ele não tem financiamento do BNDES para comprar um trator. Ele não tem financiamento para comprar propriedade. Ele não tem financiamento para comprar adubo. Ele não tem financiamento. Então, esse grande produtor, ele está encostado nas costas do governo, aí é fácil ele reduzir o preço. Agora, o produtor rural, que ele tem que comprar semente orgânica ou certificada, ele tem que fazer a potabilidade da água, ele tem que cuidar do solo, ele registra todo mundo na carteira de trabalho. Esse custo acaba acaba aparentando de forma maior, porque ele não tem alguém protegendo ele. E ele tem uma mão de obra maior, né? Acredita-se que ele precise de mais pessoas, justamente por ter menos investimento nessas questões mais tecnológicas, né? Mas já existem fazendas aí, eu conheci em São Paulo, inclusive, uma fazenda de orgânico totalmente... Inclusive, eu morava do lado dessa que você citou, de alimentos orgânicos japonesa, o Tamiguchi. A fazenda Toca? Isso mesmo. Fazenda Toca? Porque mas aí vamos falar assim... vai para Jaguariúna, né, onde eu tenho casa ainda. Isso. Quem financiou a Toca? Não tenho ideia.
Abílio Diniz, é filho do dono. Tem algum Não, mal então, nisso? então não Mal é a nenhum. Toca. A Tamiguchi, essa que é de produtos orgânicos, ela é de uma A família Vila japonesa. tem. A Vila Yamagishi, ela está há 30 anos já nesse ritmo. Então, ela tem uma condição melhor para poder fazer isso e ela tem até fonte de financiamento. Mas se a gente pensa Montaram um na maioria dos instituto, tem toda uma produtos, filosofia bem interessante o trabalho deles. muito. Quem quiser ir conhecer a vila, eles têm visitas todo penúltimo sábado. Ela está aqui pertinho de casa, eu já fui visitar várias vezes. Conheço o Romeu, Como conheço chama, o pessoal que Alex? trabalha. Vila Yamagishi. Yamagishi, isso mesmo. Vila Yamagishi, só com Y, só colocar na internet vocês acham. Até trago umas histórias interessantes de lá para vocês. Mas o que eu quero mostrar? Que esses locais onde existe um apoio, seja governamental ou de um empresário, ele consegue ter trator que substitui 10 trabalhadores, ele consegue ter uma situação melhor. A maioria, Van, dos trabalhadores não tem isso. Não. 68% dos trabalhadores não usam uma gota de agrotóxico. Ele até gostaria de usar, mas ele não tem nem dinheiro para sonhar com isso. Então, eu até comento que é mais simples a gente pegar a maioria dos produtores e torná-los orgânicos do que trazer ele para o convencional. Porque o convencional você depende de apoio governamental. E, normalmente, em todos os países do mundo, quando você depende do governo, o seu negócio não deslancha. Porque você fica refém daquele político, refém daquele presidente, refém daquele governador. Que, inclusive, grandes senadores estão familiarizados e são donos de propriedades rurais, né? Sim, é verdade. Sim. E, Alex, a gente está falando aqui de alimentos vegetais, mas nós temos ovos, cultivo de animais tem como cuidado, né? Sim. Eu vou trazer 2 exemplos bacanas que eu tive o privilégio de conhecer, Van, que é a Vila Yamagishi, no qual eles produzem ovos orgânicos. Quem tiver a oportunidade de consumir, o sabor dele é diferente. A gente tem estudos mostrando a composição nutricional também com mais ômega 9, com mais proteína do que o convencional. E esse alimento, a forma de trabalho dessa pessoa é muito interessante, porque assim, quando você tem um galinheiro, Van, você tem um galo para 20 galinhas. E por que acontece isso? Por que se coloca um galo para 20 galinhas num galinheiro orgânico? Tenho ideia. Quer dizer, eu imagino que seja porque ele torna-se reprodutor, né? Ele fertiliza várias galinhas e não a mesma, né? Não é um animal. Eu vou chegar depois nessa outra parte. Os ovos orgânicos não necessariamente são galados. A galinha ela bota o ovo sem necessariamente ela ser fecundada. Mas na Vila Yamagishi eles são galados. Mas a função do galo é acalmar o galinheiro. Se você deixa muita galinha sem o galo, elas ficam estressadas e botam menos ovos, produzem menos carne. Olha que interessante. Então, e como é que foi descoberto isso? O Romeu, que é um médico veterinário da Vila Yamagishi, um dos principais especialistas nessa parte da cultura mundial da galinha, existe uma cúpula mundial da cultura da galinha. Eu até deixei meu podcast na minha página em relação a isso, para que as pessoas pudessem conhecer o trabalho dele. E ele falou que existem grupos de galinhas selvagens e eles copiam o que a galinha selvagem faz e trazem para o meio urbano, meio de cultivo. Porque acredita-se que se ela faz aquilo de forma natural, na forma artificial vai ser mais natural. E isso aconteceu. Outra coisa interessante é que ela não fica presa, ela fica solta ali dentro do galinheiro, à noite sozinha ela vai para o puleiro dela. Então isso ajuda com que ela produza mais ovos e ovos com qualidade. E o próprio trabalhador, Van, são ali na Vila Yamagishi, se não me engano, mais de 10 fileiras de galinheiro, né? A porta, a forma de você abrir ela é diferente de galinheiro para galinheiro. Eu perguntei, né? Romeu, por que tem esse galinheiro, a porta abre no sentido horário e no outro anti-horário? Questão de ergonomia. Você vai fazer força com o braço, depois você vai fazer com o outro. Você evita a lesão por esforço repetitivo. Eu conheço lá, inclusive eu fiz um retiro lá, porque eles também têm outras coisas dentro do Instituto. E é fantástico esse sentido de responsabilidade, né? E é um mercado que a gente está falando aí
de bilhões de dólares anualmente esse mercado, né? Não é uma coisa caseira de canteiro de esquina, né? Então, assim, tem realmente essa preocupação. Existe, por incrível que pareça, existe um consumo de orgânico gigante nos Estados Unidos, gigante, e muito, muito intenso na Alemanha, na França, a própria China. O Canadá é muito forte também, e a Holanda parece que foi o primeiro país a se propor a ter somente produção orgânica, né? Esse lado mundial, Van, eu preciso até me aprofundar mais, mas na Europa a gente tem bastante interesse dos povos da Europa pelo consumo do orgânico. E falando de interesse pelo consumo de alimentos de proteína de origem animal, né? A gente falou do ovo, agora eu vou falar da carne bovina. Se eu falo, por exemplo, o maior produtor de carne bovina no Brasil é a Corin. É bem famosa, ela tem os 3 anéis, né? Não sei se você já viu. Uhum. Ela consegue... Eu achei interessante o significado dos 3 símbolos, que tem tudo a ver com orgânico. Que a gente olha aqueles 3 anéisinhos, você fala, poxa, mas o que é isso, né? E pintado no meio. Porque tem 3 anéis e um pintadinho no meio. Eu perguntei para um representante e falou assim, isso é muito interessante, porque assim, ele representa a filosofia da Corin, que é qual? Primeiro, mas sem ordem de importância, eu preciso ter cuidado com os recursos naturais. Depois eu preciso ter cuidado com os recursos vegetais. Depois eu preciso ter cuidado com recursos minerais para que o homem no centro tenha saúde. Muito legal, muito bacana, né? Isso eu acho Então, é o mais interessante, que a gente tem uma visão muito unilateral, mas normalmente, por isso que eu falei da permacultura, normalmente a pessoa tem uma preocupação além da importância de alimentação, né? E você falou das papinhas, quer dizer, eu acho sensacional esse seu projeto, porque para as mães, ao alimentarem seus filhos, é uma preocupação imensa. Você falou dos frangos, para quem conhece crescimento natural, eles levam 3 meses para atingir a idade adulta para o abate. Hoje a gente entrega isso em 17 dias. E a discussão que se sabe é que não usam antibiótico, até porque é muito caro, gente. Não usam, tá? É proibido e não usam. Mas usam medicamentos que têm vários efeitos colaterais. Eles não usam hormônio, antibiótico usa. Hormônio não. Não usam hormônio. Sim. Obrigada, Alex. Não usam hormônio. Imagina. Antibiótico usa e usa muito. Muito. Porque eles ficam aglutinados, então a tendência é ter mais infecção. Isso. Mas olha que interessante, o orgânico incentivando grandes empresas a mudar. Existe um selo da Sadia chamado selo Bio. Não sei se você já viu. Não. Depois dá uma olhadinha. Lançou faz pouco tempo. O selo Bio é uma tentativa de se aproximar do orgânico. Eles não usam antibiótico e tem um manejo mais natural se aproximando do orgânico. Não é orgânico, mas é uma tentativa de se aproximar, porque o consumidor determina como o empresário vai agir hoje, não como vai agir amanhã. Perfeito. Se o empresário falar, eu quero um tapete vermelho para entrar no seu açougue, ele vai colocar 30 tapetes vermelhos para você entrar. Se o consumidor falar que ele deseja... Sensacional esse comentário, sensacional, muito bom. Você sabe que quando eu fiz o meu trabalho com castanhas do Pará nos anos 90, não tinha, em plena capital, São Paulo, não tinha onde comprar. Eu tive que ir para o norte e conseguir uma parceria com uma beneficiadora, porque ela vendia para a França, por isso até eu prefiro o nome Brazilian Nuts, porque foi de Manaus que eu consegui, também tem em Santa Catarina, e fora do Brasil essa oleaginosa é conhecida como Brazilian Nuts. Então, castanha do Brasil faz mais sentido que do Pará, porque não tem só no Pará. E as pessoas não conheciam. Linhaça era comida de passarinho. Hoje é um alimento funcional imprescindível, né? Então, é muito importante essa conscientização. Que lindo isso que você falou. Muito obrigada por isso. Porque é muito bacana isso. Nós, enquanto consumidores, nós, enquanto nutricionistas, definimos o mercado. E a gente tem que se apropriar do nosso papel.
Quer ver 2 confetes para o nutricionista, Van, falando dessa apropriação? Mais 2 confetes para o nutricionista. Um dos proprietários da Cacau Show trouxe para mim informação de que a maioria dos chocolates da Cacau Show eram chocolates ao leite. E aí ele foi obrigado a começar a produzir mais cacaus, 70% mais, né, cacau, porque os nutricionistas estavam recomendando os seus pacientes, se comerem chocolate, 70 mais. Então, olha o poder que o nutricionista tem, e ele não sabe, eu falo isso em todas as aulas de pós, o poder que o nutricionista tem na mão, e ele não tem consciência do poder dele. Outro poder nosso que eu acredito ao nutricionista, a redução de néctares, que é a bebida à base de fruta com mais açúcar, vem reduzindo por conta da orientação do nutricionista. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, e o momento é verdadeiro, né? O quanto aumentou o consumo de suplementos como coenzima Q10, porque o nutricionista passou a prescrever, ou determinados fitoterápicos, o quanto, inclusive, uma situação antiética, mas o quanto o nutricionista hoje se permite a parceria com fórmulas magistrais, justamente pelo poder que ele tem na barganha, no consumo, na prescrição. Excelente, Alex, excelente. E por isso tudo que é importante a gente se apropriar e conhecer quem são os produtores, quais são os alimentos orgânicos, né? E para que eles existem? Como que a gente descobre? Eu lembro que tinha um aplicativo aqui em Porto Alegre que a gente sabia onde tinham as feiras fiscalizadas pelo governo. Esse aplicativo, Van, é o aplicativo do IDEC, Feiras Orgânicas. Só que eu conversei com os responsáveis pelo IDEC, eles não estão com perna para gerenciar o aplicativo. Então, eles estão recomendando acessar o site. O aplicativo existe, mas ele não está atualizado. Perfeito. A recomendação é feiras orgânicas pela própria internet, pelo próprio site, você tem acesso a essas informações. Olha, mas olha que ideia genial. O nutricionista pode fazer esse mapeamento na sua região e envolver os seus clientes e pacientes, fazer um e-book sobre alimentos orgânicos, sem terrorismo, que o Alex colocou muito bem, nem alegações infundadas, como que esses alimentos sejam mais nutritivos, com mais vitaminas, que isso não é verdade. Mas dentro do pilar da honestidade, né, Alex, que isso é tão lindo, olha quanta informação a gente não pode gerar para os nossos clientes. E falando de informação, tem que ter um cuidado muito grande, porque os jornalistas, eles procuram alguns jornalistas, porque meu tio é jornalista, eu tenho amigos jornalistas, admiro a profissão, mas alguns jornalistas, eles procuram você para vender a notícia dele. Então, não vou falar o veículo de informação, mas é conhecido em todo o Brasil. E esse veículo de informação, ele me buscou para saber se existia diferença do orgânico para o convencional. Só um minutinho, Ivan, para dar uma ajuda. E aí, qual que é a relação? Ela me entrevistou e eu fiz uma entrevista mostrando que não existe diferença de nutrientes. Existe uma pequena diferença de compostos bioativos, mas que o mais importante é comer alimento in natura, evitar ultraprocessado. Até hoje, eu estou aguardando para ser publicada essa reportagem. Então, e perfeita a sua fala, querido. A gente republica isso 1000 vezes, porque é muito lindo alguém com esse comprometimento. Seja como for, é importante diminuir o consumo de ultraprocessados e processados e aumentar a comida de verdade, a comida natural. Seja ela orgânica ou não, gente. Porque ambos têm vitaminas e minerais, ambos têm fibras, ambos devem estar presentes na nossa mesa, no nosso consumo. E o nutricionista tem que descer do pedestal e adaptar isso para os seus clientes. Senão ele gera terrorismo, estresse e uma ansiedade incrível e frustração, porque as pessoas, em vez de se aproximarem, se afastam, achando que esse ideal é inalcançável, né? Não, inatingível. Então, é muito importante que os nutricionistas e os profissionais se apropriem dessa informação
para evitar ser seduzido pelo lado A ou B. É muito ruim esse pensamento binário. Ah, tem que fazer isso, vai ter saúde. Tem que fazer aquilo, porque só daquela forma você vai se salvar. Isso impede a pessoa de pensar, que é uma das principais ferramentas que fez a ciência crescer, que é a dúvida. Ah, tem aquela pesquisa? Ah, eu duvido. Será que é assim mesmo? A dúvida é que faz a gente crescer e não a certeza. Perfeito, perfeito. Alex, nosso tempo está acabando. Ai, quando isso acontece, eu sofro, viu? Mas eu vou ceder a você esses últimos minutos. A gente ainda tem aí 2 minutos. Gratidão pela sua doação, pelo seu tempo. Super indico, está fixado aqui, ó, o Insta dele. Sigam. O Alex aí na região está oferecendo cursos interessantíssimos, trazendo profissionais muito bons e tem um trabalho excelente. Espero encontrá-lo muitas vezes ainda, viu? Muito obrigado por essa doação. Imagina, Vã, eu que agradeço o carinho, agradeço por ter lembrado do meu nome, agradeço pela referência ao meu instituto. A gente está fazendo isso em Campinas e no mundo inteiro, porque agora é digital, né? O Covid obrigou a gente a se tornar digital de uma forma ou de outra. E eu desejo que os profissionais peguem essa informação, se apropriem e comecem a multiplicar, replicar. Pega essa live, acho que fica gravada, né, Vã? Vai compartilhem. Vai no canal do YouTube. Peguem no canal do YouTube da Vanessa, compartilhem com seus colegas, com as pessoas que pensam diferente, porque aí é a oportunidade do debate, a oportunidade da discussão. E eu sempre deixo meu Insta aberto. Eu sou professor há 20 anos. Comecei em 2000 sendo professor. Desde 2000 eu tenho contato com meus alunos. Por isso que eu soube das 2 alunas que foram aprovadas aqui no PAN. Então, se comuniquem comigo, sendo nutricionistas, não sendo, são muito bem-vindos e eu aprendo muito toda vez que eu me permito a conhecer outra pessoa. Muito obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos e olha, só vieram elogios, viu? Todos aqui elogiando muito, agradecendo o conhecimento que você transpassou a todos. Obrigado pela live. O Alex é maravilhoso. Ó, só elogios. Obrigada realmente. Um beijo na Pri, viu? Uma ótima semana para vocês. Tchau, gente. Boa tarde.